Querido diácono Felipe Pareda, meu irmão presbitério, queridos irmãos e irmãs, amados na fé, no batismo, hoje estamos vivendo em um mundo onde a voz do Evangelho é frequentemente abafada pelo ruído, pelo cinismo, pelo medo do julgamento alheio. Muitas vezes todos nós cristãos, sentimos-nos tentados a esconder a nossa fé, a mantê-la como algo estritamente privado, para não causar atrito, entre os irmãos, ou não sermos taxados de antiquados ou radicais. É aquele momento que nós nos omitimos e pecamos com isso, por medo, Pensamos assim: se eu fizer tal coisa, o que será que vão pensar de mim? Quantas vezes a gente deixa de anunciar a verdade, o Evangelho, por medo das pessoas, o que eles vão dizer de nós? Por isso o Evangelho de hoje não tenhais medo, não tenhais medo. O Evangelho de hoje vem como um bálsamo para nos fortalecer e ao mesmo tempo o desafio direto de Jesus: não tenhais medo. Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias nos dá um testemunho autêntico. Ele é perseguido, ele é caluniado pelos próprios amigos e sente a pressão de quem quer derrubá-lo. Jeremias nos ensina que o compromisso com a verdade de Deus não é um caminho pavimentado de rosas, tem os seus espinhos, tem a sua dificuldade. Pelo contrário, é um caminho que exige de nós coragem. O que o profeta Jeremias passou no seu tempo, nós passamos hoje também. Aqueles que nos dizem nossos amigos, muitas vezes armam situações que nos quer derrubar, e por isso nós temos que pedir essa força da presença de Deus, o Espírito Santo, para não nos calarmos, para vivermos conforme os ensinamentos da palavra. A verdade, ela incomoda muitas vezes aqueles que vivem na mentira, aqueles que vivem na escuridão. A luz, ela incomoda. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, de Mateus, é muito realista. Ele não promete uma vida sem dificuldades aos seus discípulos. Ele avisa que nós seremos gritados pelos telhados, que seremos colocados à prova. O medo que Jesus aborda aqui não é apenas o medo da morte física, mas o medo que paralisa, o medo paralisante, aquele que nos impede de proclamar com a vida aquilo que acreditamos no coração. Sabe aquele medo que paralisa? É uma parada ali. Medo do sapo, da cobra, da aranha. E o medo de falar aquilo que deve ser falado. E Jesus fala aqui: por quê? Eu pergunto à comunidade e a mim mesmo: por que não ter medo diante dessas situações? A razão que Jesus nos apresenta não é uma ausência de inimigos, de dificuldades. A razão que Jesus apresenta aqui é muito maior, é a presença constante de Deus, para que nós não tenhamos medo. Eis que eu estou convosco todos os dias,
de Deus, Ele nos dá essa imagem dos pardais vendidos, quase nada, mas nenhum deles cai por terra sem o consentimento do Pai. Nenhuma folha da árvore cai se não é do consentimento de Deus. Todos os fios de cabelos de nossa cabeça são todos cortados, até mesmo o careca, mas sem as raízes do fio de cabelo. E Deus conhece tudo. O fio de cabelo, a ponta do dedo do pé, Deus nos conhece por inteiro. Não tenhas medo. Deus não é um juiz distante que observa o nosso sofrimento de longe. Ele é aquele que conhece os detalhes mais íntimos do nosso coração, da nossa existência. Por isso, essa é a chave da nossa confiança cristã. Não tenhas medo. O medo nos isola, nos faz ficarmos frágeis, mas a fé nos insere na providência divina, onde sabemos que a nossa vida está nas mãos de quem nos ama infinitamente, ou não está. Eu me preocupo muito quando uma mãe, uma avó, um irmão vem dizer assim: não sei o que fazer, meu filho entrou na droga, meu filho está nas drogas, prostituídos, e não tem mais jeito. E ela não respeita, meu filho, ele não respeita, fala, vendeu a alma para o diabo. Já viu? Quem vendeu a alma para o diabo? E aí nós temos que ser cristãos, consolar essa mãe, esse pai, essa avó. Fique tranquilo, ninguém vende aquilo que não é seu. Agora nós vamos advogar, porque o diabo, a alma que nós possuímos não é nossa, a alma é de Deus. O diabo é o inimigo, o diabo é aquele que arma as armadilhas, o diabo é um ladrão e ele vem roubar a nossa paz. Por isso, o diabo não compra a alma de ninguém, ele rouba, ele tira. Por isso Jesus fala, devemos ter medo daquele que possa roubar a nossa alma, tirar a nossa alma. Devemos permanecer firmes na fé. Não tenha medo daquele que mata o seu corpo, mas sim daquele que pode tirar a sua alma. E o inimigo é esse que vem para tirar, para roubar-nos da presença de Deus. Por isso Jesus fala claramente aos seus apóstolos e a nós também, nós missionários: aquele que confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Cristo, dizer que é cristão, não é andar com santinho de ouro pendurado no pescoço, andar com crucifixo desse tamanho, cruz, terço e Bíblia. Isso não é confessar que você é cristão. Isso é fácil. Confessar que somos cristãos é ser honesto quando todos se voltam, ou uma maioria optam pela corrupção. É você dar testemunho da sua honestidade. Confessar que nós somos cristãos, que amamos a Deus, é ser fiel nos valores da família e da vida, mesmo quando a cultura diz ao contrário. Quantas pessoas estão aí defendendo o aborto, a eutanásia, e nós cristãos devemos defender a vida, né? Ser fiel, ser cristão é falar, somos a favor da vida, da família, escolher valores
sejam de vida na nossa família, casais que se desunem facilmente, rompe a sua aliança de amor. Por isso nós temos que ser mais duro, às vezes, em alguns momentos, e mostrar que o caminho não é de rosas, o caminho não é fácil, não. As cruzes, as espinhos, obstáculos que serão vencidos na medida em que nós estivermos em comunhão com Deus. Defender o mais fraco, quando a lógica do sistema prioriza apenas os fortes. Meus irmãos e irmãs, o medo é o maior inimigo da nossa missão. Quando temos medo, encolhemos, e a luz de Cristo dentro de nós perde o seu brilho, tornando-nos testemunhas intrépidas. Nesta Eucaristia, peçamos a Deus a graça de sermos seus discípulos, não vivermos acuados com medo, e que a força que sustentou o profeta Jeremias e tantos outros mártires da nossa igreja possa nos ajudar a renovar o nosso ânimo, a coragem. Não tenhas medo, eu venci o mundo, porque aquele que venceu o mundo caminha conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Ele conhece o nosso nome, conhece cada célula do nosso corpo, conta os nossos passos e garante que no final a luz vai vencer as trevas. Para aqueles que permanecem fiel, para aqueles que têm fé, o medo é o contrário da fé. Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé vence o medo. Por isso, peçamos ao Senhor: eu creio, mas aumente a minha fé, para que possamos vencer os medos, as tribulações de cada dia, para que possamos brilhar com a luz de Deus que recebemos no nosso batismo. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos encoraje para vencermos todos os medos que nos atormentam. Pela nossa fraqueza, o Espírito Santo nos dê a força para que o ânimo possa crescer em nós. Tira de nós essa fraqueza, esse medo, esse desespero, e de dizer que eu não sei fazer nada, que eu não sou capaz de nada. Eu sou tudo quando estou com Deus. Eu não sou nada quando não tenho Deus dentro de mim. Por isso, é muito própria aquela canção do padre Alessandro, né? O que eu sou sem Jesus? Nada. O que eu sou sem o Espírito Santo? Nada. O que eu sou sem Deus? Nada. Mas o que eu sou com Deus, tudo. O que eu sou com Jesus, tudo. E que eu sou com o Espírito Santo. Pensamos essa graça do Senhor para que nos encoraje, nos fortaleça, e que possamos testemunhar o amor e a fé. E Deus, Jesus, dará o seu testemunho diante do Pai por cada um de nós. Seja honesto, seja caridoso, viva o amor. E aí nós vamos dizer: eu sou cristão. Vamos dizer juntos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja